Nos louvores devocionais, o nosso irmão Lindenberg, o nosso diácono, vai trazer a leitura e orar, agradecendo a Deus pela mesma. Soberano Deus, Pai de bondade, Deus de infinitas misericórdias, te louvamos, te bendizemos por estar na tua casa, com o propósito de adorar a ti, celebrar o teu santo nome, ser abençoado ao Deus e reconhecer que somos abençoados. Somos abençoados em pertencer a ti, à família de Deus, ao povo separado, comprado com o teu sangue. Sua igreja está reunida, Pai, nessa noite para reconhecer a sua bondade, graça e misericórdia para com qualquer um de nós, para todos que aqui chegaram. Abençoa aqueles que estão nos seus lares, ó Pai, através da transmissão deste culto, seja no Brasil, seja em outras nações, que sejam tocados, que sejam salvos, curados, ó Deus, com o poder da sua palavra. Fica à vontade em nosso meio, ó Pai, a igreja é sua. Aqueles que chegaram tristes, ó Pai, saiam alegres na tua presença, regozijantes, renovados, pois é na sua casa, é na sua presença que existe uma fartura de alegria. Por isso, Pai, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Podeis se assentar exaltando e glorificando a Deus. Grupo Adonai, tenho o prazer de saudar a todos esta noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Estamos mais uma vez na presença do Senhor, onde a nossa reverência é adorar, exaltar e anunciar a este Deus maravilhoso que está presente em nosso meio. Que festa bonita! Ontem, 56 anos da nossa igrejinha, e foi uma bênção, né? Louvado seja Deus. E hoje estaremos aqui mais uma vez para adorar a este Deus maravilhoso, com 2 hinos na harpa cristã, 151, 469. Cantemos. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Toda a igreja. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno dom. Ouve tua voz eu quero, e nesse mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom,
ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua bondade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno dom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando força doer, sobre as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vem te assustar,
que bonança se faz, pois com ele seguro será. Saúde a todos também no nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé para nós fazer uma leitura na Bíblia. Livro de Romanos, Romanos 5. Vamos ler alguns versículos de Romanos 5. Romanos 5 diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém use morrer. Mas Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo os inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de infinita bondade, graças nos damos, Senhor, por tão grande amor que o Senhor teve, Senhor, por ter dado o teu Filho para morrer por nós, sendo pecador, mesmo sem merecer, Senhor, para que hoje nós já estivemos aqui, Senhor, reconciliado com o Senhor, glorificando o seu nome, Senhor, e te agradecendo por tão grande amor que o Senhor teve conosco, Senhor. Agradecendo por esses momentos que estamos aqui para louvar e engrandecer seu nome. Fica à vontade, Senhor, no meio de nós, Senhor, para que nós podemos continuar te sentindo através dos louvores, das orações, da ministração da palavra que seu servo vai trazer, Senhor. Que ele traga uma palavra ao coração de cada um, que venha do trono da graça, Senhor, para que nós saímos daqui cada vez mais, Senhor, cheio do Senhor, cheio do Espírito e da sua presença, Senhor. É assim que nós te louvamos, assim que nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Nós saudamos a todos em nome de Jesus.
Amém. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus.
O departamento infantil, né, pede para avisar que as crianças que estão aqui presentes podem se dirigir até a salinha do departamento infantil. A sede fica aqui do nosso lado esquerdo. Uma Raitácia, fica de pé, por favor. Faz assim. Pode acompanhar uma Raitácia, ela leva as crianças até lá. Ela pediu para a gente avisar. Alguns são visitantes, trazem seus filhos a primeira vez. Temos uma área destinada ao seu filho. Palavra voltada para as crianças, os louvores. É ensinar a palavra de Deus de acordo com a faixa etária. Pode ficar tranquilo que a gente quer falar de Jesus em qualquer lugar e para todas as faixas etárias. Vamos continuar na presença de Deus, bendizendo o santo nome de Jesus. Grupo Kairós está com a sua oportunidade. Em seguida, vozes de júbilo vão estar aqui coordenando esse momento de louvor e celebração a Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós saudamos aos irmãos e amigos em nome de Jesus, amém? Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Sou dependente pra viver, pra correr, para ser, para ter, para ver, pra sentir, pra saber, pra andar, pra parar, pra louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, pra descer, pra subir, pra falar, pra ouvir. Eu sou dependente pra chorar, pra tocar, pra falar no nome dele. Posso viver sem tua misericórdia e que essa igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu, minha vida, meu lar, meu maior amor é
Senhor. Estou aqui para servir e entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. De ti, Senhor. Amém. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Queremos saudar a amada igreja em nome de Jesus, amém? Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Sou adorador e não há nada que me faça desistir, nem principados, nem potestades vão me levar pra longe de ti. Há tempo, fora de tempo eu vou adorar, até na fornalha eu vou adorar. Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Eu nunca vou me render diante de outro rei. Tu és o único Senhor, te adorarei. Serei fiel, pra ti eu viverei. Sou adorador por excelência, e se preciso for, eu pagarei um alto preço, pode amar. Eu vou mostrar ao mundo quem és o Senhor, e através do meu louvor saberão que és o único, adorado Rei dos Reis.
Senhor, e através do meu louvor saberão que és. Sou adorador por excelência, e se preciso for, eu pagarei um alto preço por te amar. Eu vou mostrar ao mundo quem és o Senhor, e através do meu louvor saberão que és único, adorado, Rei dos Reis. Seu reinado não tem fim. Único, adorado, Rei dos Reis. Seu reinado não tem fim. Único, adorado, Rei dos Reis. Seu reinado não tem fim. Amém. Santo é o nome de Jesus, seu reinado não tem fim. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Queremos chamar também filhos do Rei para trazer aqui o seu hino de adoração ao Senhor, logo após a nossa mensalidade, Soledade Martins. No cântico da nossa mensalidade, nós teremos a oportunidade de contribuir com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção e expansão da obra do Senhor. Continuemos na presença de Deus animadamente. Glória a Deus. Filhos do Rei, tenho o prazer de saudar a todos, em nome de Jesus. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Oração nutriente a Jesus, parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração nutriente a Jesus, parou de respirar
Amém. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos em nome de Jesus, amém, igreja? Vamos continuar louvando ao Senhor. Pelas mãos, me pegou pelas mãos, sobre mim, derramou sobre mim seu amor, e hoje sou fruto desse amor. Eu recebi um novo coração, aspergiu sobre mim, aspergiu sangue seu, e o pecado era meu. Foi na cruz que ganhei liberdade, foi na cruz Jesus pagou com sangue a salvação. Somente pela graça de Jesus aqui estou. Somente pela graça de Jesus que me alcançou, sem que nada merecesse receber de Deus. Jesus pagou o pecado que era meu. Somente pela graça de Jesus eu me refiz. Somente pela graça pude ser alguém feliz, sem que nada merecesse receber de Deus. A graça revelada a mim foi dispensada por amor. Louvado seja Deus. Por causa dessa graça, nós estamos aqui nesta noite. E nós somos gratos pela graça do Senhor. Aspergiu sobre mim,
pela graça de Jesus. Aqui estou. Somente pela graça de Jesus me alcançou, sem que nada merecesse receber de Deus. Jesus pagou o pecado que era meu. Somente pela graça de Jesus eu me refiz. Somente pela graça pude ser alguém feliz, sem que nada merecesse receber de Deus. A graça revelada A mim foi dispensada por amor. Foi por amor. Foi por amor. Amor. Foi tudo por amor. E sempre que a gente lê um texto da palavra de Deus e vê a graça de Jesus sendo revelada, a gente se emociona. Porque é a coisa mais bela e mais pura que já aconteceu. E é por essa graça que nós estamos hoje aqui, que nos atingiu. E cada dia nós somos felizes ao saber que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Amém. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. O Ministério do Louvor Peniel está com a sua oportunidade de trazer louvor, adoração ao nosso Pai. Em seguida, queremos convidar aqui o Bispo Tarcísio. Vai orar pela nossa irmã Gilmara, que está na incumbência hoje de ministrar a palavra de Deus. Logo após a ministração da palavra, o irmão Luiz Aldeni estará trazendo o seu hino de adoração a Deus. E o nosso pastor Davi em seguida, trazendo as pastorais e providenciando o término da nossa reunião. Continuemos adorando o Senhor. Nós temos o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tuas promessas estão de pé.
Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma deixar. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma deixar. Eu não temerei, eu não temerei. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tuas promessas estão de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma deixar. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma deixar. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, isso tem me sustentado. Em que minha fé, Jesus tem nos sustentado. És minha âncora, a minha sempre será a nossa esperança. Em que minha fé firma deixar. Eu não temerei, eu não temerei. És a âncora, Senhor, das nossas vidas. És o escape, Senhor, das nossas vidas. Porque Tu és o nosso Deus. Tu és bondoso. Tu és misericordioso, Jesus. E aqui estamos nós, cultuando o Teu santo nome, declarando cada vez mais, Senhor, que precisamos de Ti, que Tu és a nossa esperança. Aleluia. Lutas surgem, aleluia, mas o Senhor é o nosso escape. O Senhor é aquele que derrama da Tua graça, da Tua bondade no meio de nós. Aleluia. Porque o amor do Senhor é grande, como foi cantado nesta noite. Aleluia. A graça do Senhor se manifestou e se manifesta todos os dias para com as nossas vidas. Então, não tenha medo, porque o Senhor
aquele que tem o poder sobre os céus e a terra, está conosco. Aleluia, aleluia. Então vamos declarar cantando: Senhor, Tu és a minha âncora, a minha esperança, e trazendo a nossa memória dia após dia, quando as coisas vierem, que Tu estás comigo em todo o tempo. Aleluia. Declare. És minha âncora, esperança, em que minha fé está. Oh, aleluia. És minha âncora, esperança, em que minha fé está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, então não tema nesta noite. A minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Aleluia. Eu não temerei. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que nós possamos continuar com o olhar para o Senhor, porque nós sabemos que grandes são as lutas, mas Ele é o nosso escape, a nossa esperança em todo tempo. Aleluia. O segredo é continuar olhando para esse Jesus e não parando de fazer naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. Que satisfação estar aqui com os irmãos nesse momento de adoração. Quando a igreja se reúne para adorar o Senhor, nós adoramos na individualidade, mas adoramos na coletividade. E temos acesso a viver isso por causa da graça que foi cantada aqui. Maravilhosa graça, maior do que o nosso pecado. Tudo isso porque Deus tem o seu plano salvador e Ele manifestou graça para realizar isso. Eu quero fazer a leitura dessa noite lá em Jeremias. Nós vamos falar sobre o plano de Deus. Jeremias capítulo 29, do versículo 11 ao 14. Depois que nós fizermos essa leitura, o bispo vai orar. Então, enquanto você abre o texto, né? Jeremias capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós estamos aqui desde quinta-feira, né? Viemos para celebrar o Senhor na formatura do CETEL. Meu esposo também veio, mas eu queria até dar a saudação dele para os irmãos, né? Mas ele ficou lá cuidando do meu pai. Nós estamos nesse tempo, né? Tendo o privilégio de cuidar do nosso pai, porque é Deus que nos dá essa honra, e Deus me deu um esposo virtuoso, gracioso, e ele disse, não, amor, vai pregar que eu fico cuidando, eu fico aqui com ele. Então, só por isso ele não está aqui nessa noite.
Então, diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Oremos. Eterno Deus, Pai nosso, grande e soberano Senhor, nós estamos diante de Ti, neste culto maravilhoso, Deus, na Tua presença, meu Deus da glória, louvando, adorando, bendizendo o Teu nome, e agora, Deus, dispostos a ouvir a Tua palavra, a orientação que certamente tem para o Teu povo. Eu te peço, Deus, fala a cada irmão, a cada pessoa que aqui está, Senhor da glória. Aqui está também a nossa irmã Gilmara, que estará ministrando, Deus, a partir de então. Toma nas tuas mãos, Pai querido, que como instrumento vivo, em tuas santas mãos, seja ela usada para a glória do teu santo nome. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu sei que a gente entrou no novo ano, não é verdade? E nós estamos vivendo um novo tempo, e é de praxe fazermos planos novos, pensarmos em novas realidades, o que não vivenciamos e o que queremos vivenciar, traçarmos novos percursos, novos projetos. Mas esses dias, Deus me deu essa palavra em Jeremias 29, todo final de ano, né? Deus tem essa experiência comigo, de ministrar ao meu coração um texto específico. Esse texto, ele sempre me traz uma palavra para o final de ano, e é uma palavra também que segue comigo durante o ano, né? É uma experiência muito pessoal com Deus. E sempre que Deus me dá esses textos, primeiro eles vêm ao meu coração, mas eu sempre penso em compartilhar com a igreja em alguma mensagem. E o meu plano, né? A gente sempre tem os nossos planos, era poder estar aqui. A gente orou, pensou em estar aqui no final de ano, e se fosse nos dada a oportunidade de ministrar sobre esse texto. Mas aprove ao Senhor nos trazendo a oportunidade de hoje. E aí eu quero compartilhar com os irmãos. E refletindo sobre esse texto esses dias, eu pensei sobre isso. A gente sempre projeta, não é? Faz novos planos, traça novos percursos. Mas quando eu olho para esse texto e para toda a palavra de Deus, eu percebo que Deus não tem planos novos. Deus não tem um novo plano. O calendário muda, os nossos projetos mudam, a gente passa por variações, mas Deus não muda o que Ele programou. E isso é segurança para nós. Porque o que Deus estabeleceu, Ele vai levar até o fim. Então, para a sua esperança, eu quero dizer que Deus não tem um novo plano para você. Deus tem o mesmo plano. E Ele continua no controle desse plano. E Ele vai levar isso até o fim. Porque, acima de tudo, isso está dentro do plano geral de Deus. E Deus nos incluiu nesse glorioso programa. Então, aquilo que Deus começou lá na eternidade, Ele vai fazer.
independente do que mudar, independente do que variar, independente dos novos projetos que nós traçarmos, o plano de Deus vai estar em curso e Ele vai levar isso até o fim. Como é bom saber que a gente não tem um Deus que está mudando de ideia todos os dias, que não está variando todos os dias, que está com o mesmo projeto, entra ano e sai ano, e isso é esperança para o nosso coração. Israel está vivendo a certeza dessa verdade nesse momento. O capítulo 29 de Jeremias nos traz essa realidade muito presente na história do povo de Deus. Mas é muito interessante a gente entender como é que essa verdade está sendo mostrada dentro desse texto. Na verdade, o capítulo 29 de Jeremias é uma carta de Deus ao povo de Israel, numa circunstância muito difícil, quando as coisas, para a ótica do povo de Deus, tinham mudado. Para eles estavam vivendo tudo diferente do que tinha sido planejado. Por quê? Porque esse é um momento onde eles estão vivendo cativos da Babilônia. O profeta Jeremias, ele foi levantado por Deus ainda no período do rei Josias. Josias era muito jovem. E eu acredito que os irmãos lembram que Josias, como rei lá no Reino do Sul, ele fez uma reforma grandiosa, ele purificou o reino e ele trouxe o povo de volta para Deus. E Jeremias, ele vivenciou isso, ele presenciou isso. Mas Jeremias presenciou um momento de decadência também no Reino do Sul. Porque, na verdade, o rei Josias morreu em batalha. E o Reino do Sul, que já vinha em decadência, quem interrompe isso é Josias, começa a cair de novo. E Jeremias veio o Reino do Sul cair. Só que Deus levanta Jeremias. E levanta Jeremias com uma palavra para esse reino, dizendo que Deus traria a Babilônia para punir o Reino do Sul. Lembrando que esse é o período de reino dividido. Israel foi dividido em 2 reinos. O Reino do Norte já tinha caído em 722 com o domínio assírio. Agora era a vez do Reino do Sul, que também tinha se desviado do Senhor. E agora Deus iria trazer disciplina para o seu povo. E Deus iria usar uma nação ímpia, que era a Babilônia. Deus anunciou isso também por meio, por exemplo, do profeta Abacuque, que Deus levantaria os caldeus. Bem, Deus pegou a Babilônia, usou a Babilônia, e em 597 se deu a primeira deportação. Foram 3 momentos na história de Judá, onde eles foram levados para a Babilônia. Agora você imagina, irmãos, o povo está na sua terra, tem lá o templo, mas estão vivendo uma vida distante do Senhor, e de repente eles são arrancados da terra e levados quilômetros, mais de 2 quilômetros para outra terra. Você pensa que esse movimento de deslocamento dos povos é novo? Não, isso existiu na antiguidade. E a Babilônia fez isso com Judá e com muitos outros povos também. Mas o que era interessante é que, diante dessa situação, o que Deus queria era disciplinar o seu povo pela desobediência. E agora eles já estão em Babilônia. Alguns tinham ficado em Judá e outros tinham sido levados pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mas olha que coisa interessante, apareceram profetas que não eram enviados do Senhor. Apareceram pelo menos 5 profetas que não eram homens de Deus. E eles começaram a profetizar que o cativeiro duraria pouco tempo e que Deus apenas deixaria eles viverem lá 2 anos. Foi diante disso que Deus, usando o profeta Jeremias, envia uma carta aos cativos, para dizer para eles que essas eram falsas profecias e que a verdadeira profecia era a seguinte: fiquem aí, porque o cativeiro ainda vai durar 70 anos.
E é interessante porque esse capítulo 29, ele está diretamente ligado a 2 capítulos no livro de Jeremias. O capítulo 24, onde Deus compara o reino de Judá a 2 tipos de figo, figos ruins e figos bons. Quem eram os figos bons? Eram aqueles que tinham sido levados pela Babilônia. E mesmo estando em cativeiro, as circunstâncias tendo mudado, pelo menos para eles, Deus ainda tinha esperança para os cativos. Mas os figos ruins tinham ficado em Judá. Para esses, Deus não tinha um bom futuro. Esse capítulo está ligado também ao capítulo 28, que anuncia para a gente, mostra para a gente um desses falsos profetas, Ananias, que tinha se levantado. E tinha inclusive repreendido o profeta Jeremias diante das autoridades. E tinha dito: a palavra do Senhor é essa. Vocês estão aí, mas vocês vão retornar em pouco tempo. E Deus inclusive matou esse profeta no mesmo ano. Só que é interessante diante disso que essa carta agora, escrita nessa circunstância, ela mostra como na compreensão do povo, na verdade, tudo tinha mudado. Porque eles tinham mudado de terra, eles tinham mudado, na verdade, parece que a história tinha mudado, porque de repente eles foram arrancados da terra para ir agora serem servos de outra nação. Mas o que é importante a gente entender é que Deus está dizendo nessa carta, além de repreender as falsas profecias, que ainda havia esperança para aquele povo. Porque embora o calendário para eles tivesse mudado, o roteiro na mentalidade deles tivesse mudado, o plano de Deus não. Aquilo ainda fazia parte do plano de Deus. Nada daquilo estava fora do controle de Deus. E eu queria pensar sobre essa verdade nesse texto. Talvez você olhe para a sua vida e tanta coisa tomou um novo rumo, tomou um novo momento, a gente planejou as coisas de uma maneira, elas saíram de outra, porque sempre vai ser assim. Sabe por quê? Porque não é nosso o domínio das situações. Então as coisas vão variar, elas vão tomar um novo rumo, a gente também vai sofrer variações. Mas independente disso, o plano de Deus vai continuar caminhando nos trilhos que Ele determinou. Então eu queria pensar sobre essa verdade, irmãos, e entender justamente isso, que embora a gente esteja vivendo um novo ano, é o mesmo Deus que está governando. Embora a gente esteja vivendo um novo tempo, é o mesmo plano que está em curso. E como nós devemos viver então? Para que a gente viva bem com essa verdade nos console. Nos tempos em que tudo parece mudar, em que as coisas não saíram como a gente planejou. Como é que a gente descansa? No plano que ainda continua de pé. Não é o nosso plano que tem que gerar descanso no nosso coração. Não é a nossa rota que tem que gerar descanso no nosso coração. É o roteiro de Deus. É a consciência que, meu Deus, tudo está diferente do que eu planejei. Mas tudo continua igual no que o Senhor planejou. É nisso que eu descanso. Então eu queria destacar pelo menos 3 verdades sobre essa certeza de que o plano de Deus permanece de pé, mesmo quando tudo sofre variações. E vamos meditar então sobre 3 verdades nesse assunto. Como é que o plano de Deus permanece de pé? Primeiro, o plano de Deus permanece de pé, mesmo em meio às adversidades. O plano de Deus está de pé, mesmo em meio às adversidades. O texto diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os cativos que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Sabe por que o plano de Deus continua de pé em meio às adversidades? Primeiro, porque Deus é soberano sobre
a história e sobre qualquer história da nossa vida. Ele está no controle, Ele está no comando e Ele continua com as rédeas nas mãos, levando todas as coisas para onde Ele quer chegar, que elas cheguem. Não é para onde eu quero que elas cheguem, é para onde Deus quer que elas cheguem. Veja que interessante essa verdade nessa história. Porque Judá tinha sido levado para a Babilônia, mas Deus não diz assim, a Babilônia levou vocês. Deus diz, eu os transportei. Fui eu que fiz isso. Fui eu que estava no controle da Babilônia. A Babilônia está em minhas mãos. Nenhuma potência nesse mundo interfere no plano soberano de Deus. A gente está vivendo um tempo de convulsão no mundo. É nação se levantando, tentando tomar o poder desse mundo. Mas quem está no controle, apesar de parecer que tudo mudou, é o plano de Deus que continua caminhando. E embora a gente não entenda, a gente precisa descansar no Deus que é soberano, no Deus que controla nações, no Deus que domina reinos. A China está na mão de Deus, a Rússia está na mão de Deus, os Estados Unidos estão na mão de Deus, e nenhuma nação tem o controle desse mundo. Israel precisava entender isso. A Babilônia estava na mão de Deus. Nabucodonosor era servo para cumprir o plano soberano de Deus. O plano de Deus permanece de pé em meio às adversidades, porque Ele continua governando e ninguém vai tirá-lo de lá. Então, mesmo quando tudo parece desprogramar, mesmo quando as coisas parecem totalmente ao avesso e as adversidades chegam na nossa vida, Deus continua no controle de todas as situações. Ele continua governando, Ele é Senhor. Irmãos, isso não é a verdade que a gente tem que dizer da boca para fora, não. Às vezes a gente diz, Deus é soberano. Irmão, a gente diz isso com fé e convicção. Eu creio que Deus é soberano, que Deus é Senhor da história, que Deus é Senhor dos povos, que Deus é Senhor das nações. Deus não está no controle só de Israel, Deus não está no controle só da sua igreja, Deus está no controle do mundo, Ele é Senhor das nações. E nós precisamos mais do que nunca descansar nessa verdade, porque em meio aos momentos mais turbulentos, mais desordenados, mais adversos, Deus está no controle. Ele está sentado no trono e Ele não está perguntando o que Ele vai fazer. Ele não está preocupado pensando o que eu vou fazer com esse mundo turbulento. Ele continua fazendo o que Ele planejou e Ele vai levar isso até o fim. Nós devemos ter também, nesses momentos, entendendo que o plano de Deus está de pé em meio à adversidade, nós precisamos discernir a voz de Deus nos momentos adversos. Além de ter uma compreensão da soberania de Deus, do governo de Deus, do senhorio de Deus, nós precisamos ter a compreensão e ficar em alerta para discernir a voz de Deus. Porque no momento turbulento, quando a gente passa por sofrimento, por angústia, a gente fica atrás de ouvir muitas vozes, não é verdade? E a gente fica sujeito a ouvir muitas vozes. Principalmente vozes que trazem muita vantagem para o nosso ouvido, não é? Por isso tem tanta gente atrás de profecia. Não é que eu não creio em profecia, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer dar crédito àquilo que a gente quer ouvir de Deus, e não o que Deus quer falar. Por isso, nesses momentos, Deus permanece com seu plano de pé, e Ele vai falar o que Ele quer falar, e não o que nós queremos ouvir. Diante desse tempo, veja que Judá enfrentou falsos profetas que vinham em nome do Senhor. E o povo não tinha discernimento de que aquilo não era a voz de Deus. Se levantaram pelo menos 5 falsos profetas
no tempo de Jeremias. Ananias, que se levantou lá em Jerusalém, porque Jeremias tinha ficado lá em Jerusalém, mesmo diante da deportação. Acabe, que se levantou lá na Babilônia, lá no meio dos cativos. Você pode ver isso no próprio capítulo 29. Zedequias, o capítulo 29, fala também desse falso profeta, que ele também se levantou no meio dos cativos, para dizer: Deus está dizendo assim, assim, olha, o cativeiro vai passar, só vai durar pouco tempo. E Semaías também se levantou nesse tempo, entre os cativos. E Pazu também, lá em Jerusalém. Mas é interessante, porque inclusive esse capítulo 29 repreende 3 desses falsos profetas. Porque Deus já tinha matado falso profeta lá em Israel. Irmãos, é muito sério dizer assim, diz o Senhor, sem Deus ter dito nada. Porque Deus não muda plano. O que Ele falou se cumprirá. E tem gente que se levanta em nome de Deus para falar dos planos de Deus, quando Deus não mandou falar nada. Só para acalentar o coração das pessoas, satisfazer o ego das pessoas. Tem muita promessa falsa em nome de Deus, e a gente precisa ter cuidado com isso. Porque Deus, Ele cobra não só o que Ele mandou a gente fazer, mas Ele cobra o que Ele não mandou fazer, e as pessoas estão fazendo, em nome dEle. E aí, interessante que nesse capítulo 29, Deus repreende 3 desses falsos profetas: Acabe, Zedequias e Semaías. Inclusive, para Semaías, Deus escreve uma carta para ele. E diz para ele que ele não só vai morrer e não vai viver a promessa de Deus, como Deus vai cortar toda a descendência dele. Porque sabe o que esse profeta fez? Ele enviou uma carta falsa para os cativos de Judá, gerando esperança falsa no coração. E promessas falsas geram esperanças falsas e geram frustrações no coração do povo de Deus. Quanta gente, às vezes a gente percebe frustrado, desviado, porque ouviram e se firmaram em palavras que Deus nunca falou. Por isso, em tempos assim, a gente precisa discernir a voz de Deus, porque o plano de Deus vai estar de pé. Mas a gente precisa saber quais são os comandos que Deus está dando, como Deus está se manifestando. Deus estava falando por meio de Jeremias, mas por meio desses profetas, Deus não estava falando. O cativeiro iria durar 70 anos. Não era do jeito que eles estavam gerando esperança errada no coração do povo. Então, em tempos de adversidade, irmãos, tenhamos cuidado com o que a gente está ouvindo. Não se alimente do que você quer se alimentar. Se alimente do que Deus tem a falar ao nosso coração. E Deus vai falar principalmente por meio da sua palavra, que é o fundamento da verdade. Deus pode até usar pessoas, mas isso vai se subordinar à palavra de Deus. Cuidado para não ouvir vozes que o seu coração quer ouvir, para firmar os planos que você quer que Deus firme. Deus vai firmar os planos dele, segundo a vontade dele, o bom querer da vontade dele. E para isso ele vai se comunicar do jeito que ele quer. Em tempos de adversidade, Deus continua com seu plano de pé, e nós precisamos também aprender a viver bem nesses tempos. Na carta que Deus escreve aos cativos, Deus escreve não só repreendendo esses falsos profetas que Deus não tinha enviado, mas Deus também diz para Israel: olhe, vai ser assim, assim, assim. Vai durar 70 anos, porque esses 70 anos também vai ser o tempo do domínio babilônico. Deus determina até mesmo onde as nações podem ir, e ali ele coloca um freio. Depois de 70 anos, Deus colocaria um freio na Babilônia, e a Babilônia não passaria dali. Esse também seria o período para ajudar ficar no cativeiro.
Mas enquanto isso, enquanto eles não voltassem para Judá, eles deveriam tentar viver bem ali. Deus dá as instruções. Olha, construam casas, plantem, vocês vão colher, formem famílias, multipliquem-se, trabalhem, busquem a paz da cidade onde vocês estão, porque é na paz dela que vocês terão paz. Como é que a gente vive o plano de Deus? Entendendo que Deus está sustentando o seu plano na adversidade. E veja uma coisa interessante. Não é porque o povo estava vivendo um momento tão adverso, tão difícil, que aquilo não era o plano de Deus. As adversidades também fazem parte do roteiro de Deus. Não é porque a gente passa por momentos turbulentos que a gente está fora do curso que Deus estabeleceu para a nossa história. Deus não perde de vista as situações, por mais difíceis que elas sejam. Deus encaixa cada uma delas no plano que Ele tem para a nossa vida. Então, o fato da gente viver esses momentos turbulentos não significa dizer que nós não estamos vivendo no roteiro de Deus. Agora, o que Deus quer? Saiba viver no tempo turbulento. Saiba viver no momento adverso. No momento adverso, a gente não murmura, a gente confia. No momento adverso, a gente procura os melhores caminhos para viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Porque a gente não vive para Deus e para a glória de Deus só quando tudo está bem. A gente não vive com a consciência do plano de Deus só quando tudo caminha conforme a gente quer. A gente vive com essa consciência quando tudo parece contrário ao que nós estabelecemos. E aí a gente pede graça a Deus para viver bem, mesmo quando tudo parece mal. Viver de forma favorável, mesmo quando tudo parece desfavorável. Enquanto as coisas não mudarem, as circunstâncias, porque o plano de Deus é o mesmo, a gente vive para a glória de Deus nas circunstâncias que nós estamos. E não adianta, irmãos, não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta bater o pé no chão, não adianta dizer eu decreto, eu determino, eu vou sair agora dessa situação, porque você só vai sair quando Deus determinar que o tempo da adversidade tenha o seu fim. Então a adversidade é tempo para a gente viver bem. Viva bem no tempo da adversidade. Viva confiando em Deus. Continue obedecendo a Deus. O que o povo precisava fazer era agora seguir em fidelidade ao que Deus estava estabelecendo para o tempo da adversidade. Porque o plano continuava de pé, embora em circunstâncias que eles não programaram. Nesses tempos adversos também, é importante a gente entender que Deus continua atuando para trabalhar na história do seu povo. Você sabe por que Deus levou Judá para a Babilônia? Para disciplinar o seu povo. Judá não estava fora da sua terra porque Deus estava com capricho. Judá tinha sido arrancado do território. Não tinha mais o templo, não tinha mais os sacerdotes, não tinha mais monarquia. Eles estavam vivendo, inclusive a própria monarquia estava agora subordinada ao governo babilônico. Mas aquilo tudo fazia parte do roteiro de Deus para tratar com o coração do povo. O povo tinha se desviado do Senhor. E Deus iria trazê-los de volta para o próprio Deus. O cativeiro era momento de tratamento de Deus. Portanto, tudo fazia parte do plano. As adversidades são um instrumento de Deus dentro do plano. Porque o que Deus quer no plano dele é principalmente atuar no nosso caráter, é trabalhar no nosso caráter, é nos moldar segundo a sua vontade. Então as adversidades eram um instrumento que Deus estava usando para purificar o seu povo
da idolatria, do desvio. E depois de 70 anos, Judá nunca mais se envolveu com idolatria. Então, quando você estiver vivendo esse tempo, se você está vivendo esse tempo, procure entender o que Deus está tratando no seu coração. As adversidades estão no mesmo plano de Deus. E Deus está usando elas para tratar com o nosso coração, para modelar o nosso relacionamento com Ele. Mas em segundo lugar, o plano de Deus permanece de pé não só diante das adversidades, mas o plano de Deus permanece de pé, renovando a esperança do seu povo. Versículo 8 e 10 nos traz essa verdade. Deus diz: e ao se cumprirem 70 anos, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra. Deus está trazendo esperança ao coração, porque o cativeiro não era o último momento na história do povo de Deus. Era apenas parte do programa de Deus, do plano de Deus. Deus iria fazer Judá retornar. Deus iria trazer o seu povo de volta, mas o povo tinha que esperar na boa palavra de Deus e no tempo de Deus para o cumprimento. Onde é que o povo tinha que firmar a esperança? Em duas coisas: na palavra e no tempo de Deus. Esperança não significa dar as ordens a Deus. Esperança significa olhar para Deus e esperar o tempo dele agir nas situações. A forma como ele vai agir, o modelo é sempre dele, o tempo é sempre dele. E é para isso que nós devemos olhar, é para isso que Judá deveria olhar. Imagine, irmãos, um tempo tão turbulento, de tantas circunstâncias difíceis, o povo deveria viver na Babilônia com o coração esperançoso, porque a Babilônia não era o fim. Continuava no plano de Deus, mas Deus, dentro desse plano, faria o seu povo retornar. Sabe por que Deus faria Judá retornar? Porque Judá estava dentro de um plano maior. Deus estava sustentando a monarquia davídica, porque da linhagem de Davi viria o nosso Salvador. E o plano maior de Deus governa todas as demais histórias. Governava a história do cativeiro, governava a história do retorno, porque Deus iria cumprir, Deus iria trazer o Salvador, Deus iria trazer o Redentor, e nada impediria o programa salvador de Deus se cumprir. Então Judá poderia ficar em esperança, mesmo em circunstâncias difíceis, na Babilônia, mas vivendo esperançosamente. Irmãos, mais do que nunca a gente precisa viver de forma esperançosa. A gente olha para todos os lados e a gente não sabe o que aguarda esse ano. A gente já entrou num ano com muitas guerras no mundo, não é verdade? O mundo, eu costumo dizer, está em convulsão. Por todos os lados a gente parece estar sendo ameaçado. Mas a igreja, ela tem uma virtude maior, ela não precisa entrar em desespero. Desespero não faz parte da agenda do povo de Deus, porque nós temos uma esperança maior. E é o plano de Deus que traz esperança ao coração do povo de Deus, irmãos. Irmãos, o plano de Deus vai ser levado até o fim. Ele vai completar a história. Jesus Cristo vai voltar, assim como Ele veio, Ele virá a segunda vez. E o plano de Deus vai fechar toda essa história. E essa é a nossa esperança. Eu confesso aos irmãos, embora eu tenha acompanhado as notícias mundiais. E embora isso gere preocupação no nosso coração, não estou dizendo que não. A gente não precisa ficar em indiferença a tudo isso. E nós viveremos tempos difíceis. Já estamos vivendo. E é muito provável que venham tempos mais difíceis ainda. Porque o nosso cenário é muito profético.
À luz das Escrituras, não nos esperam coisas muito boas. Mas nós olhamos para frente. Mas nós temos uma esperança para além dessas turbulências. Mas nós temos uma convicção maior do que qualquer coisa que aconteça nesse mundo. Nós não estamos perturbados pelas circunstâncias, porque os nossos olhos estão naquele que vai fechar a história. Jesus vai voltar. E Ele mesmo disse: quando virdes todas essas coisas, erguei a vossa cabeça, porque está próxima a vossa redenção. Qual é a postura do povo de Deus quando vir todas essas coisas? Ergam a cabeça, o rei está voltando. Nós fazemos uma releitura do cenário mundial. Isso ressignifica para nós a história. Isso dá para nós o novo roteiro da história. O roteiro do plano de Deus. E essa é a nossa esperança maior. E você, meu amigo, nessa noite que talvez esteja em desespero, deixa eu dizer para você, hoje é dia de viver essa esperança. E só em Cristo você vai viver essa esperança. Só em Cristo você vai viver esperançosamente. E por fim, o plano de Deus permanece de pé, sustentando as suas promessas. As promessas de Deus são sustentadas não pelas nossas expectativas, mas pelo plano de Deus, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Esse texto, a partir do versículo 11, que foi o trecho que nós lemos, ele é muito interessante. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal. Muitas vezes esse texto ele é usado para as pessoas de forma isolada, não é? Para dizer que você vai prosperar, para dizer... Deixa eu dizer uma coisa, primeiro esse texto ele foi dado para ajudar. E não foi dado em tempo de prosperidade, não. Foi dado em tempos de angústia. Foi dado em tempos em que o povo estava ouvindo falsas profecias. Aí Deus diz, não é assim não, mas eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Embora vocês estejam vivendo de forma totalmente avessa, eu sei que pensamento tenho a respeito de vocês. E agora Deus começa a fazer várias promessas. 4 promessas a gente pode destacar aqui. Primeiro Deus diz, eu tenho planos de paz. Eu vos darei paz. Irmão, Judá estava vivendo em meio à guerra. Mas Deus diz, o meu plano é de paz. Porque a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Ela está acima das turbulências dessa vida. A gente pode até enfrentar as situações mais difíceis, as guerras mais cruéis fora de nós, mas a paz de Deus é capaz de ser sustentada dentro de nós, mesmo nessas circunstâncias tão difíceis. E Deus diz, eu tenho planos de paz, essa é a primeira promessa. E nós hoje, acima de tudo, vivemos a paz de Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele veio nos dar paz primeiro com Deus, veio nos reconciliar com Deus. Romanos 5 que nós lemos aqui, justificados pois pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, você não está mais em guerra com Deus. Sem Cristo, nós éramos inimigos de Deus e por natureza, filhos da ira, mas Deus enviou o seu Filho, Deus nos deu Jesus Cristo e reconciliou-nos com Ele mesmo. Você pode estar vivendo as maiores guerras, mas você tem a maior paz, você tem paz com Deus e está tudo bem. Estamos em paz com Deus. E essa é uma paz que ninguém pode nos roubar. A segunda promessa, Deus promete responder a oração. Então vocês me invocarão e eu os ouvirei. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Deus promete
promete, sabe o que? Responder a oração do seu povo. Em momentos de turbulência, em momentos difíceis, o plano de Deus continua de pé, porque ele está sendo sustentado pelas promessas dele. E agora a promessa de Deus para ajudar eu tenho resposta de oração para vocês. Mas sabe quando? Quando vocês me buscarem de todo o coração. Você parou para prestar atenção o que esse texto está dizendo? Não está dizendo quando vocês buscarem o que eu vou dar, não. É quando vocês me buscarem. É quando nós tivermos um coração voltado para Ele. É quando nós ansiarmos mais a Deus do que o que Ele pode nos dar. Irmão, hoje eu acho que o que a igreja brasileira mais precisa é viver para Deus, é buscar a Deus acima de tudo. Não o que Deus pode dar, não o que Deus pode fazer, mas num relacionamento com Ele. A terceira promessa, Deus promete ser encontrado pelo seu povo. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Vocês terão um encontro comigo quando vocês me buscarem. Vale lembrar que primeiro Deus que foi buscar o povo, Deus que foi ao encontro do seu povo. E agora Deus está dizendo, mas vocês têm que me buscar também, e vocês vão me encontrar. E por fim a quarta promessa, a restauração de Deus, no versículo 14, e eu farei vocês voltar. Todas essas promessas estavam ancoradas no plano de Deus. Sabe por que Deus vai cumprir as promessas que Ele fez? Não é porque a gente é fiel, não é porque a gente é bonzinho, é porque Ele tem um plano e todas as promessas estão dentro do mesmo plano. Essas promessas estão de pé, porque Deus está de pé, porque o plano de Deus está de pé. E assim como Ele prometeu ajudar, nós temos a garantia também das promessas de Deus. Então que nós possamos nos firmar. Talvez você tenha promessas individuais também, e essas promessas ainda não se cumpriram. E assim como Judá, as coisas parecem tudo o contrário. Mas continue crendo, esperando no plano de Deus. Porque a promessa de Deus não está dependendo das coisas que mudaram. A promessa de Deus depende do plano que permanece inalterável, invariável. E Ele vai fazer isso. Quantas promessas na minha vida eu pensei que não iriam se cumprir pelos momentos adversos. E hoje eu olho para trás e digo, Senhor, o Senhor nem dependeu que eu acreditasse ou não nisso. Era o teu plano que estava de pé, sustentando a promessa. É o teu plano que vai levar a promessa até o fim. Então confia, irmão. É um novo ano, mas é o mesmo plano de Deus. É um novo calendário. É um novo cenário mundial para nós. Mas para Deus, tudo permanece no plano dEle, para a glória dEle. Que Deus nos ajude a descansar nessa verdade. Amém, irmão. Saúde a todos em Cristo Jesus.
um Fá maior. Dá um Fá maior aí. Alô. Fá maior, Fá maior. De tantas coisas que andei fazendo, de quase toda me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. Coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, é aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Errada andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Saúdo os irmãos e irmãs no nome de Jesus. Aos que ainda não receberam a salvação, tem uma promessa de grande valor e que está ao seu alcance. A gente ouviu que Deus tem todas as coisas em suas mãos. Todos os projetos, as vontades humanas, Ele tem o controle de tudo, especialmente da vida da gente. Ele controla a nossa vida e Ele deseja nos abençoar, nos dando um projeto de salvação que transforma a nossa vida por inteiro. Alguém deseja aceitar hoje à noite, fazer a sua decisão? Alguém deseja reconciliar-se com o Senhor e voltar-se para Ele grato, celebrando o seu nome por causa da sua santidade? Alguém deseja voltar-se? Olha, irmãos, essa semana
Os irmãos já estão de posse do... Está vindo. Deus abençoe, seja bem-vinda. Vamos ficar de pé. E os irmãos têm no boletim as informações que valem a pena vocês observarem e estarem prontos para cooperarem com o trabalho que haverá de ser feito. A gente agradece a participação da irmã Gilmara, que atendeu a nossa convocação em estar aqui hoje à noite para ministrar a palavra do Senhor. Eu pediria a alguém para registrar aqui esse casal bonito, né? Bem, é um projeto que a nossa família começa com um projeto. Então, aí é o projeto da família do... Como é? Andrei Abraão. E a gente ora para que essas vidas sejam enriquecidas com a graça e a bondade de Deus. Nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor pela jovem a Micarla e o Andrei. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós estamos agradecidos por esta reunião hoje à noite. Louvamos o teu nome pelos teus cuidados, pela tua benignidade, pela tua graça e pelo amor dispensado sobre a vida da gente, porque comandas todas as coisas segundo a multidão das tuas misericórdias. Estamos, ó Senhor, felizes em saber que o teu domínio continua, mesmo que este mundo não inspire nenhuma perspectiva de graça, de bondade, mas tu és o Senhor da nossa vida. Apresentamos essa jovem diante do teu altar, Micarla, toma em tuas mãos para a tua glória, Senhor, ajuda a tua serva, que a partir de agora haverá de se comprometer com as responsabilidades de uma caminhada contigo. Estende as tuas mãos, abençoe o seu povo, a sua igreja, os obreiros, onde quer que estejam, derrama a tua graça por causa da tua misericórdia. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe.